Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, neste exato momento, eu venho passar a você uma visão muito forte mesmo, sobre a nossa presidente Dilma, e sobre o Lula, e sobre o anticristo. Amados, eu peço que você ouça completamente esse vídeo. Ouça, é muito importante para a tua vida. Ouça desde o início ao fim e passe adiante. É muito importante para essa nação o que eu tenho a passar da parte de Deus. Foi uma visão muito forte que o Senhor passou para mim numa certa madrugada, através de sonhos. Mas antes, eu quero ler aqui uma palavra para você saber que todas as coisas que o Senhor vem me revelando está dentro da palavra. Mateus 24, 16, diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Amados, eu tive uma visão muito forte numa certa madrugada. Ali eu ouvi uma voz que dizia assim: a Dilma vai perder a presidência. E quando a Dilma perder a presidência, veja o que vai acontecer. E dizia muito forte: a Dilma vai perder a presidência. E de repente, aquela voz tornava a repetir e dizia, aquela voz não dizia o presidente, o ex-presidente, mas dizia: vocês não deram valor para o prefeito Lula? Veja agora o que vai acontecer. E dizia muito claro e muito forte. Dizia assim: fujam para os montes. Fujam para os montes, porque vão cercar as cidades. E aqueles que ficarem nas cidades, muitos serão presos, muitos serão mortos. Fujam para os montes, porque a bomba explodiu. E eu perguntava: mas aonde a bomba explodiu? Ali aquela voz dizia assim: a bomba explodiu no Palácio do Planalto. E de repente eu me deparava, já estava lá dentro do Palácio do Planalto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. E eu olhava para um lado e para um outro e dizia: Senhor, e agora, Senhor? Quem é que vai governar este país? Quem vai governar este país? E ali eu olhava para um lado e para o outro. Eu não via ninguém lá dentro do Palácio do Planalto. E aquela voz dizia assim para mim: eles não estão aí. Eles estão todos refugiados. Eles estão todos refugiados. E ali eu perguntava assim: Senhor, mas quando isso vai acontecer? E ali eu vi um helicóptero passando por cima de mim. E vi as pessoas já muito apavoradas, em desespero. E aquelas pessoas começavam a correr. E aquela voz dizia assim: quando o último helicóptero passar, isso vai começar a acontecer. E de repente, amados, numa outra visão, eu via 3 coisas que tinham sido roubadas. E ali, de repente, 3 ladrões, os ladrões vinham e roubavam
esses 3 objetos que era de muita importância mesmo. E aqueles ladrão tinha roubado algo de muito valor, de um certo juiz. E aquele juiz se irava muito, muito mesmo. E dizia assim: agora já basta. Roubaram algo muito importante. Isso era muito importante e os ladrões roubaram. Agora veja o que vai acontecer. E de repente, eu via 3 helicópteros se levantando. E eu olhava e observava. E eu gritava para o meu esposo: vamos correr, porque a guerra já vai começar a acontecer. A guerra já vai começar a acontecer. E de repente nós entrávamos dentro da nossa casa e eu pegava uma bolsa bem pequenininha e colocava algumas cobertas dentro, umas cobertas bem pouquinha, naquela bolsa que dava para colocar. E eu falava assim para o meu esposo: vamos correr imediatamente. E nós começávamos a correr. Mas antes de nós correr, eu via soldados se esparramando em várias partes do Brasil e de Brasília. E aqueles soldados chegavam diante de alguns homens e pegavam o número da identidade e o nome da identidade de alguns homens. E dizia assim: olha, nós precisamos pegar o nome e o número da identidade de vocês, porque vamos precisar de pessoas na guerra. Somente os homens, as mulheres não necessitam, mas somente os homens, porque vamos precisar de pessoas para a guerra. E ali de repente eu via muitos cristãos correndo, e eu via muitos cristãos se escondendo em cavernas, e muitos mesmo. E de repente eu via muitos desesperados procurando lugares nas montanhas, nas cavernas, no meio das matas, para poder se esconder. Porque a guerra já tinha começado. E aquilo tudo iniciava de Brasília. Era um começo que iniciava. Tudo isso vinha de Brasília. Iniciava isso. Aleluia, Jesus. Amados, é o que a palavra de Deus fala no livro de Mateus 24 a seguir. A palavra do Senhor, ela diz muito claro no livro de Mateus 24, 6: e ouvireis de guerras, de rumores de guerra, e olhai e não vos assusteis, porque é missa que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, meus amados, e também numa outra visão, eu vi um certo homem chegando na casa de um servo de Deus. E aquele certo homem, ele dizia assim: olha, eu vou ter que colocar essa câmara aqui na sua casa. E essa câmara não pode ser tirada daqui da sua casa. Ela vai ficar no telhado da sua casa. Era como se fosse uma antena da Sky, que fica assim no telhado da casa, né? Localizado ali, em cima da casa, no teto. E ali aquela câmara era tipo um bonequinho. E tinha vários olhos, né? E assim aquela câmara, era tipo um bonequinho. E ficava localizada no teto da casa das pessoas. E aquele certo homem dizia assim: olha, não é para você tirar essa câmara daí. Porque se você tirar essa câmara daí, nós vamos vir aqui e vamos matar você. E aquele homem, com medo de morrer, aceitou aquela câmara. Ele teve que aceitar aquela câmara. Só que aonde ele ia, nos 4 cantos dentro da casa dele, aquela câmera estava focalizando ele, filmando ele. Em todos os movimentos que ele fazia com a família dele, até mesmo dentro do banheiro,
aquela câmera ficava ali filmando ele. Era como se fosse um Big Brother. E ali, de repente, aquele homem, ele notou que, verdadeiramente, aquilo estava incomodando ele, e aquele homem começou a se entristecer. E ele começou a se arrepender, por que ele tinha aceitado aquela câmara. Mas aí já era muito tarde, E aquele homem começou a falar com aquele certo homem que tinha colocado aquela câmara na casa dele, e começou a falar: olha, você não conhece o amor de uma família. Você não conhece o amor de Deus. Você não sabe o que é ter prazer, o que é ter alegria verdadeiramente. E aquele homem estava na BR, dirigindo o carro, e por uma certa câmera no carro dele, ele via todos os movimentos de todas as famílias. Ele via todos os movimentos. Estava tudo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Estava tudo detectado por via satélite. E aquele homem começou a dar gargalhadas, começou a rir. E de repente, por um certo aparelho, ele mudava a mente daquele homem que tinha aceitado colocar a câmera sobre o teto da casa dele. Ele mudava a mente, porque ele estava no domínio e no poder também de mudar a mente sobre todas as pessoas que aceitassem aquela câmera. E de repente, eu já via uma certa casa que parecia ser um hospital. E de repente, todas as mulheres que tivessem aceitado, as mulheres, os homens, todas as famílias que estavam aceitando aquelas câmaras ser colocadas em suas casas, a mente deles eram transformada, até mesmo os neném, os bebês que estavam nascendo, também já eram transformados. Todas aquelas crianças eram entregues na mão daquele certo homem. E aquele certo homem, meus amados, é o anticristo. E de repente aquele pai de família, aquela mãe de família, tinha que deixar todas as suas crianças que iam nascendo na mão dele, numa certa casa que parecia um hospital. Porque ali aquelas crianças seriam educadas, seriam transformadas e seriam dominadas. A mente daquelas crianças já seria dominada pelo próprio anticristo. Os pais de família, as mães de família deixavam as suas crianças na mão deles, desesperada. Aquelas crianças largavam o colo da mãe e do pai e começavam a chorar. E começava a chorar em desespero. Aquelas crianças ficavam desesperadas porque não queriam deixar o colo do pai nem o colo da mãe. Mas eram obrigadas a deixar, porque se não deixassem seriam mortas. Seriam mortas. Meus amados, e de repente, aleluia, Jesus, glória a Deus. E de repente, aquele homem falava bem assim: dê uma olhada pela última vez para os seus filhos que vocês estão deixando aqui. Olhem pela última vez, porque a partir de agora eles não vão mais lembrar de vocês. Eles não vão mais lembrar que vocês eram pai e mãe deles. Eles não vão mais lembrar de vocês. A partir de agora, dê uma última olhada e dê o último abraço. Porque a partir de agora eles não vão mais lembrar de vocês. Porque eles agora vão estar sob o meu domínio. E de repente eles olhavam e saíam loucos, chorando, desesperados. E de repente que eles davam o último abraço naquelas crianças. E aí de repente eles aplicavam como se fosse uma injeção deles. E a mente daquelas crianças eram transformadas. E aquelas crianças ficavam como se fossem robôs. Ficavam como se
não tivesse nem mãe nem pai, como se nunca tivesse mãe e nem pai, se esqueciam dos seus pais, se esqueciam das suas mães e não se lembravam mais. E ali muitas e muitas pessoas faziam filas para entregar suas crianças, porque eles eram obrigados a entregar suas crianças. Eles estavam sendo obrigados a entregar suas crianças porque eles tinham aceitado aquele homem colocar a câmara em suas casas. E aquele homem estava sobre todo o domínio, aonde aquela câmara estava na casa das famílias. Ele estava detectando tudo. Ele estava filmando tudo. Ele estava vendo tudo. Todos os movimentos, ou que seja, quando a pessoa estava dormindo ou quando a pessoa estava acordada, ali ele estava vendo todos os domínios. E era tudo detectado como se fosse por via satélite. E pelo que o Senhor me mostrava, estava sendo sobre toda a terra. E ali, quando eu me despertei daquela visão, o Senhor me falava: minha serva, tudo isso daí é o governo do anticristo. É o governo do anticristo. E o Senhor falava: isso daí são os projetos do anticristo. É os projetos do anticristo. Meus amados, creia, creia, creia. Então somente você que é católico, budista, espírita, evangélico, creia e passa esse vídeo adiante, porque é de muita importância. O Senhor tem me mostrado muitas visões muito fortes sobre o anticristo e sobre a destruição aqui, a guerra que vai haver nesse Brasil. E sobre a destruição dentro de Brasília, sobre muitos demônios que têm sido soltos. Muitos demônios que têm sido soltos para destruir a humanidade. Eu peço que você que esteja desviado, não pense mais nem 1 segundo, 2 ou 4 segundos para aceitar Jesus. Pois Jesus, ele já não está mais às portas, porque eu vi uma escadaria que ligava da terra ao céu. E naquela escadaria, eu via o Senhor Jesus vindo. E eu perguntava: mas Senhor, a tua palavra diz que nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe que dia há de vir o vosso Senhor. Mas o Senhor já sabe, não sabe? Eu perguntava. E ali o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele dizia assim: minha serva, eu já sei porque o Pai já me deu ordem. O Pai já deu ordem para me buscar, minha igreja. E o Senhor dizia assim: já era para você estar aqui em Jerusalém. E já era para mim já era para mim ter voltado para buscar a minha igreja. Mas eu pedi só mais um pouquinho de misericórdia para o Pai. Eu pedi só mais um pouquinho de misericórdia para o Pai. Conserta a tua vida, você. Conserta a tua vida. Coloca a tua vida em ordem, pois o Senhor está voltando com urgência, com urgência. É urgente, pelo amor de Deus. Coloca a tua vida em ordem. Aceita hoje Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo, pois Ele foi o único que morreu para nos salvar. São muito fortes essas revelações que o Senhor tem passado para mim. Pois verdadeiramente, preste atenção o que vai acontecer daqui para o ano de 2017. Preste atenção
que é algo terrível. O Senhor falou comigo, passe para as famílias, fale para as famílias, porque daqui 3 anos, Urimicanta Ramanai, vai acontecer algo terrível, terrível sobre a terra. Então prepare a tua vida, Naramassurimicanta Ramanai, pois o Senhor Jesus está voltando. E passa esse vídeo adiante em nome de Jesus. Amém, meus amados? E a paz do Senhor Jesus. Ore por mim. Não vou citar o meu nome, mas ore por mim. Deus sabe quem sou eu. Ore por mim. Amém? Que Deus abençoe.